Ei, bom dia! Nós estamos aqui para mais um devocional Porção Bíblica e hoje nós queremos falar sobre o engano. Você já foi enganado? Será que você está sendo enganado agora? Esse assunto interessa a você? Fique conosco até o final. Vamos lá? O dicionário define a palavra engano como procedimento errôneo, desacerto ou erro. Define também como artifício empregado para levar alguém ao engano. Pessoal, nos dias de hoje, onde nós temos um excesso de informações, embora isso pareça impossível, nós somos facilmente levados ao engano, porque cada vez mais estamos mais dependentes da opinião dos outros e temos menos interesse em buscar a fonte das informações. É uma estratégia do inimigo nos levar ao engano, para que assim sejamos escravos do erro e não possamos recorrer a Deus no momento oportuno e assim Ele nos restaure. Pessoal, o inimigo quer nos impedir de conhecer a verdade, para que assim a verdade venha nos libertar de qualquer engano, de qualquer erro. Imagine uma criança que tem muito medo do escuro e você, sendo responsável por essa criança, a leva no lugar escuro e mostra para ela que nada tem no escuro capaz de ameaçá-la. A tendência é que essa criança perca o medo do escuro, não é? Ela conhece a verdade a liberta. Assim é comigo e com você. A diferença é que isso acontece numa proporção maior. A Bíblia nos mostra que o homem no jardim do Éden recebeu a orientação de Deus para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele assim fizesse, certamente morreria. A serpente, uma representação de Satanás, querendo induzir a mulher a erro, disse para ela que se ela comesse, ela não morreria. Mas ainda assim, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. O final da história nós conhecemos. A mulher comeu do fruto e deu ao seu marido, e assim o pecado entrou no mundo. O objetivo do inimigo é nos induzir a erro, para que nós desobedeçamos a Deus e possamos conviver com as consequências do nosso pecado. Assim como o nosso inimigo fez com Eva, ele continua fazendo hoje. Satanás continua plantando a ideia de que a palavra de Deus é uma falácia, que Deus é um mentiroso e que a sua palavra não se cumprirá. O objetivo dele é nos afastar de Deus. É querer mostrar que nós somos independentes do Senhor e podemos viver a nossa própria vida sendo o nosso próprio Deus. Isso é impossível de acontecer. Mas, se não formos libertos pela verdade, viveremos escravos do engano, escravos do pecado. Enquanto formos escravos do pecado, nos colocaremos numa posição de inimizade com Deus. Talvez você esteja pensando que se trata de um grande exagero, que esse assunto seja um grande exagero, uma grande falácia. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu separei um exemplo de um engano que é difundido muitas vezes. Talvez você já tenha ouvido falar. Você já ouviu falar a seguinte expressão: todos os caminhos levam a Deus? Pois é, trata-se de um grande engano. A Bíblia nos ensina que só há um caminho capaz de nos conduzir a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Nenhum sacrifício feito pelo homem, nenhuma religião, nenhuma crença é capaz de nos reconciliar com Deus, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. Então, reconstruindo a frase sem engano, ela não diria todos os caminhos levam a Deus, mas sim, Jesus é o único caminho até Deus. A maneira que nós temos de nos desviar do engano é conhecendo a Deus e aprendendo a obedecer a sua palavra. Pessoal, Deus resolveu se revelar à humanidade através da sua palavra em forma humana, livro que nós chamamos de Bíblia. Se não houvesse Bíblia,
não haveria nenhum conhecimento sobre Deus. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos deixar de congregar como igreja, ainda mais nos dias de hoje. É na igreja que nós vamos aprender a palavra de Deus. É na igreja que nós vamos aprender a andar em unidade. É na igreja que nós vamos aprender os nossos dons, despertar os nossos dons espirituais e nos colocar num processo de aptidão para que nós possamos servir a Deus. Pessoal, sendo assim, eu te desafio a procurar uma igreja bem perto da sua casa, que te ensine a palavra de Deus, que te receba em unidade, para que você possa experimentar disso que eu estou falando. Amém? Pessoal, nós ficamos por aqui. Tenha uma ótima semana. Medite na palavra de Deus, curta o vídeo, compartilhe, nos ajude a espalhar a palavra de Deus por aí. E não se esqueça, Deus está falando. Você está ouvindo? Um forte abraço, até a próxima.